Oi, gente. Lembram do André Valadão, pastor bolsonarista que está sendo investigado por, entre outros crimes, incitar violência contra a comunidade gay, a comunidade LGBTQI+, não é? Pois bem, agora um travesti alega que teve relações sexuais com ele, inclusive relações sexuais com remuneração. E nós vamos entrar nesses detalhes nesse vídeo. E vamos ter que entrar nesses detalhes porque o André Valadão resolveu fazer o discurso de ódio. Se ele tivesse tido essas relações e não tivesse fazendo discurso de ódio, nem nada disso, essa é uma questão da vida particular dele que simplesmente não interessaria a nenhum de nós. Mas a partir do momento que ele faz discurso de ódio, a hipocrisia dele e, inclusive, o fato dele perseguir potencialmente, segundo a Patrícia Lelis, perseguir pessoas que sabem dos casos gays dele, vira assunto e vira algo relevante. Antes de falar sobre isso, eu tenho alguns recados a fazer rápidos. O primeiro é que 11 horas da manhã de hoje, domingo, eu vou ter uma conversa com Eduardo Fagnani, um dos maiores especialistas em questão tributária do Brasil, para falar sobre a reforma tributária aprovada na Câmara dos Deputados. Está indo ainda para o Senado, né? Antes de Lula assinar, vai ter ainda um processo, né? Mas eu quero conversar com ele, que é um dos maiores especialistas em questão tributária, e eu já tinha tido uma conversa com ele aqui no canal no passado. Nós vamos atualizar o nosso papo, né? Professor da Unicamp, de economia, uma grande figura. Eu também espero que vocês assistam a live, que vai ser hoje, domingo, às 11 horas, e que divulguem, né? Divulguem a live. E a live vai continuar no canal, mesmo depois desse horário, então podem divulgar a live ao longo da semana, né? Eu também quero realizar alguns esclarecimentos sobre o meu vídeo anterior em relação ao Valadão. Duas coisas. Uma, quando eu usei a expressão Valadão e seu passado gay, muita gente entendeu que eu estava falando que ele seria um ex-gay. Aí eu acrescentei no título, ex-gay não existe, porque para mim é óbvio que quando eu estava falando de passado gay, eu estava dizendo que coisas que aconteceram no passado, que tem elementos, o Bruno Sartori alegando que teve um caso com ele, a Patrícia Lelis dizendo que sabia dos casos homoafetivos dele e que ele ameaçava pessoas que poderiam divulgar isso, que era o passado dele voltando, não é? E mostrando a hipocrisia, a contradição, e que boa parte do discurso de ódio dele pode ser um ódio que ele tem dele mesmo, a incapacidade de aceitar ele próprio, né? Algumas pessoas pensaram que eu estaria dizendo que ele deixou a gaysice no passado. Não era isso que eu estava dizendo. E aí, para ficar ainda mais claro, eu botei ex-gay não existe, né? E eu uso esses emojis com sorrisos e dando risadinha no texto, porque eu acho que a gente pode ter uma análise séria, uma análise objetiva, uma análise com complexidade e também pode ter uma boa dose de bom humor, né? E podemos, inclusive, rir do Sérgio Moro, que foi pego agora na mentira, num vídeo que eu postei ontem, mostrando que ele chamava o Tony Garcia de mentiroso, e quem tinha um acordo com o Tony Garcia era o Sérgio Moro, e eu acho isso que a gente deve rir da cara do Moro, e a gente deve rir também dos bolsonaristas passando papelão no Congresso. Rir e analisar, fazer uma análise coerente, mas sem perder o nosso bom senso de humor. Inclusive, quando os bolsonaristas passam papelão, às vezes eu pego a pipoca, né, e começo a comer, porque é muito legal ver o parquinho pegando fogo. Enfim, tendo dito isso, é por isso que eu uso. Além disso, o algoritmo do YouTube gosta quando a gente dá risada e a gente faz piada com esse pessoal. Então, os emojis risonhos e os emojis no texto vão continuar por essas razões, porque a gente tem que continuar com o nosso bom humor, não é? Revoltada com a recente pregação criminosa do pastor bolsonarista contra a comunidade LGBTQ+, ela, a travesti, resolveu expor o antigo caso. Então, essa reportagem da revista Fórum, né, por Rafael Sanz. Revoltada em que ele conclamou os fiéis a fazer aqueles atos de violência contra a comunidade LGBTQ+, e tal, a travesti Thalita Oliveira resolveu expor um caso que alega ter tido com um religioso, que agora é investigado por homofobia. Chamar ele de religioso, eu não gosto. Eu prefiro chamar o André Valadão de... Que tal a gente chamar ele como pastor do mal? Ou algo do tipo
fundamentalista com ódio de si mesmo, né? Grandes chances dele ser um enrustido que não se aceita e por isso tem que propagar essas ideias odiosas, né? Pelo menos é o que parece. Hoje em dia, Valadão é casado com Cassiane Valadão, com quem tem 3 filhos, e tenta passar a imagem de homem correto, conservador e heterossexual de família. No entanto, de acordo com Thalita, nem sempre foi assim. A revista Isto é Gente revelou que ele não apenas teve relações sexuais com o pastor, mas também teve um verdadeiro caso com ele. Revoltada com seus discursos de ódio, resolveu tirar as máscaras do bolsonarista. E aqui, ó, o primeiro encontro foi entre 10 a 12 anos atrás. Ele me pegou em uma rua que corta a Avenida Indianópolis, na zona sul de São Paulo, não muito longe do Bradesco. A segunda vez foi em Porto Alegre, quando ele cantava em um grupo gospel. De fato, entre 2011 e 2013, 10, 12 anos atrás, Valadão lançou 2 álbuns em sua carreira solo. Aliança, de 2011, foi lançado pela Unimusic, e Fortaleza, de 2013, pela Som Livre. Ambos os trabalhos tiveram versões CD, DVD, formato digital e tal. Aí o Valadão mostra que, mesmo na vida pessoal, ele comete irresponsabilidades, né? Porque tudo indica, a Thalita indica que teria feito essas relações sem camisinha, né? Ao que eu diria, tá se arriscando muito e tal, enfim, não é adequado. O uso do preservativo, especialmente em pessoas que não estão numa relação monogâmica e de confiança, né? É sempre altamente recomendado, por uma série de razões, né? Aqui vai o discurso de saúde pública do doutor em saúde pública, como diz ali o diploma ali atrás, né? Thalita Oliveira também fez questão de revelar detalhes de sua relação íntima com Valadão. Segundo o relato, ele frequentemente pedia que ela vestisse suas camisas e bonés, pois se excitava mais com figuras masculinas do que com mulheres. Além disso, revelou que ele não se preocupava muito com proteção durante o ato sexual, né? Sem medo de se expressar, Thalita também gravou um vídeo em suas redes sociais, onde contou outras partes da história e afirmou que não tem medo de ser processada por Valadão. Antes de falar dele, ela esclareceu que, ao contrário dos boatos que circulam na internet, nunca saiu com o pastor Marco Feliciano. Então ela mostra que tem um limite, né? Tipo, com o Valadão em determinado momento ela teve, hoje em dia provavelmente se arrepende, né? Mas com o Marco Feliciano, por favor, não digam isso, né? Enfim, o Valadão, aí ela disse: confesse, Valadão, que saiu 2 vezes comigo e me pagou por 2 vezes. Ou você vai dizer que é mentira, seu passivo? Esse me pagou fica parecendo que teve uma relação comercial. Aí, né? Pegou na rua e tal. É o que ficou parecendo, né? Claro que a gente não quer aqui afirmar, mas enfim. Lembrando que prostituição é legalizada no Brasil desde que não seja cafetinagem, desde que não tenha elemento de cafetinagem, mas eu não vou afirmar porque a linguagem ficou meio dúbia, né? O Valadão negou, disse que são relatos mentirosos, acusa a travesti de estar em busca de visualizações e promete ir à justiça para salvaguardar sua reputação. Eu acho que o Valadão ir para a justiça, ele está se arriscando muito, porque o Bruno Sartori já disse que teve um caso com ele. A Patrícia Lelis diz que um monte de gente conhece os casos dele. Se isso for para tribunal, pode aparecer um monte de gente do passado do Valadão, o passado gay, que não significa que ele deixou de ser gay, porque ex-gay não existe. Talvez signifique que ele seja um enrustido, né? Uma pessoa que não se aceita, um mal-amado, alguma coisa nesse tipo, né? Pode ser que apareça um monte de gente e o vexame do Valadão em fazer discurso incitando violência contra os gays pode ser que fique maior. E se acontecer isso, esse vai ser um julgamento para a gente pegar a pipoca, botar os emojis de risadinha e nos deliciarmos muito esculhambando essas pessoas que disseminam discurso de ódio nas redes sociais. Porque essas pessoas têm sangue na mão e nas mãos. E elas merecem todo o nosso escárnio. Uma análise complexa, uma análise completa, mas também o escárnio e o nosso bom senso de humor. Eu sou André Teixeira Jacobino, o canal é a Nova Máquina do Tempo, e eu torço para que você assista minha live com o professor Eduardo Fagnani às 11 horas e divulgue a live nas suas redes sociais. Eu agradeceria muito se você puder fazer isso por mim. Um abração
e até o próximo vídeo. Se você gosta, já sabe o que fazer. Se inscreve, dá um like, compartilha, quem sabe vira membro ou apoiador, ou quem sabe faz um dos nossos cursos. Tchau, tchau, gente.